Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Dando sequência a todos os últimos assuntos que nós falamos, hoje nós vamos falar sobre sabedoria financeira. É isso mesmo, a administração financeira, como você quiser chamar. O que eu quero te compartilhar nesse vídeo é como eu saí de menos zero para muita gestão, para muitos milhões que eu consegui acumular durante esses últimos anos de trabalho. Mas como assim? Vou te contar até o final desse vídeo. Fica comigo e não saia daqui. Já clica, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe. Então, nada melhor do que quem já saiu do negativo para o positivo para falar sobre administração financeira. Eu quero falar para você que mesmo sendo administradora, mesmo tendo trabalhado, administrando milhões de outras pessoas, quando chegava a minha hora de administrar, sempre tinha um motivo, sempre tinha um porquê eu não conseguia, às vezes, acumular o dinheiro que eu gostaria. Eu sonhava e eu olhava para a situação e eu sempre estava enrolada em parcelas, sempre em empréstimos, um empréstimo cobrindo o outro. Se você já passou por isso, você vai entender o que eu tô falando. E eu trabalhava simplesmente para sobreviver. E eu achava que aquilo era normal. Por quê? Porque quando eu olhava ao meu redor, todas as pessoas no mesmo ambiente faziam as mesmas coisas. Então aquilo era o normal da vida. E chegou um dia que eu entendi, que eu dei um basta nessa situação. E não só tomei a decisão de conquistar, de gerar mais renda, mas também de começar a ter um controle do que saía, porque não é só o que entra, mas é o que sai e aonde sai. Muitas vezes você está se enrolando em juros, em parcelas desnecessárias e isso tem afundado você cada vez mais. Hoje nesse vídeo eu quero falar para você sobre gestão financeira, sobre como você gerir e multiplicar suas finanças, como você ter uma sabedoria financeira. Tudo isso engloba muitas coisas, mas mais que isso, as crenças que estão aqui dentro da sua cabeça. Você pode ser excelente em matemática, você pode ser excelente em planilhas, você pode ser excelente em cálculos, mas se a tua crença limitante for em relação ao dinheiro, sempre você vai dar todos os giros e você vai voltar à mesma estaca, a estaca de estar no negativo e pagando juro para o banco que você trabalha. Vocês já conheceram pessoas que ganhavam R$1.000 por mês, viviam endividadas, passaram a ganhar 2.000, vivem endividadas, passaram a ganhar 5.000, vivem endividadas. E isso não se trata da quantidade que essa pessoa ganha, mas da quantidade que essa pessoa gasta e aonde ela gasta. Uma das coisas que eu entendi neste caminho é que quando você tem um equilíbrio, quando você tem a quebra das suas crenças limitantes, você consegue não só multiplicar suas finanças, mas você ter uma vida de alta performance, você consegue desenvolver habilidades e de multiplicar o pouco ou muito. Você já conheceu também pessoas que às vezes ganhavam R$1.000 por mês e tem mais dinheiro guardado do que uma pessoa que ganha R$10.000 por mês? Então eu quero te convidar a fazer essa reflexão hoje. Como você tem gerido a sua vida, como você tem gerido os seus negócios, como você tem administrado as suas coisas. E eu, como administradora, precisei chegar no fundo do poço financeiro para que eu entendesse que muito mais do que saber administrar, muito mais do que ser excelente em contas, eu precisava quebrar as crenças limitantes, ou seja, tudo aquilo que me limitava a me sentir merecedora, a me sentir poderosa, a me sentir grande, a me sentir capaz e mais do que isso, a entender que eu tinha nascido para ser herdeira, para prosperar, para multiplicar. Muitas vezes eu não entendia que isso fazia parte do meu DNA original e por isso durante muitas vezes todo o dinheiro que entrava saía numa velocidade que eu não conseguia entender. Eu não conseguia muitas vezes entender para onde ia todo o dinheiro. Eu precisei chegar no fundo do poço do meu negócio, das minhas questões financeiras para poder entender que o problema não era a quantidade de dinheiro que eu ganhava, não era simplesmente tudo que passava ao meu redor, mas sim as crenças que estavam me limitando, as crenças que estavam atrasando a minha vida em relação ao dinheiro. Com o tempo, eu precisei dar um basta em toda essa situação e eu tive que aprender a não só colocar em prática tudo aquilo que eu fazia tão bem executado para as empresas onde eu passei, eu precisei trazer toda aquela realidade de forma concentrada e focada para a minha vida, do que
Mais do que isso, eu precisei começar a profetizar na minha vida, na minha história, uma mudança de crença. Eu tive que quebrar as crenças limitantes que estavam me acompanhando a minha vida inteira até ali, a crença de escassez, a crença de não merecimento, a crença de muitas vezes pensar que o pouco já era o suficiente, que aquilo ali estava bom, aquela vidinha, e às vezes a gente se acostuma com a vida que a gente leva e a gente começa a não estimar, e você começa a sonhar coisas grandiosas, começa a sonhar com um carro bom, você começa a sonhar com coisas grandes e você começa a olhar para as coisas e achar que tudo isso é difícil, que é distante, e o pior, arrumar justificativa para o sucesso da outra pessoa. Quando você entra nessa de arrumar justificativa para o sucesso da outra pessoa, é aonde você está se auto-sabotando completamente. E eu tô falando isso com muita propriedade porque eu vivia assim. Eu via pessoas de sucesso e rapidamente eu tentava encontrar uma justificativa para aquele sucesso. Eu começava a pensar, mas ela teve sorte, ela começou primeiro, ela é mais bonita, ela sabe falar em público. E num dia eu entendi que as coisas que eu estava pensando sobre mim, as coisas que eu estava pensando sobre o meu negócio, sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre a minha família, estava nada mais, nada menos sendo um padrão de repetição que eu estava vivendo. E foi ali que eu decidi dar um basta e começar a construir uma vida de prosperidade e abundância. Muitas pessoas falam que o dinheiro não é tudo, mas eu falo pra você, o dinheiro manda buscar muita coisa. É óbvio que você precisa entender que dinheiro tem que estar no lugar de dinheiro. O dinheiro, ele traz autoestima, o dinheiro, ele traz segurança, o dinheiro, ele traz saúde, porque se você hoje está doente, você precisa de dinheiro para ir no melhor médico, para fazer o melhor exame, para comprar o melhor remédio. Então nós precisamos entender que a primeira crença limitante que muitas pessoas têm é essa, de justificar que o dinheiro não é uma necessidade. O dinheiro é uma necessidade e ele, para que você tenha em abundância, você precisa ter a sabedoria financeira. Porque não adianta ser um excelente líder, um excelente profissional, um excelente administrador, um excelente empresário, se você não sabe gerir aquilo que está entrando dentro do teu negócio, dentro da tua vida, dentro da tua empresa. E é óbvio que o equilíbrio é tudo. Porém, eu quero que você me responda, o que tem sido o dinheiro na tua vida hoje? Como o dinheiro tem se refletido hoje na tua história? Escreve abaixo nos comentários isso que eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Primeiro eu quero te ensinar sobre esse mindset do dinheiro. Como esse mindset ele é importante para que você multiplique aquilo que você já tem. E então falamos sobre esse conhecimento sobre o dinheiro, conhecimento sobre você, conhecimento sobre as suas crenças. A gente aprende o que é conhecimento desde quando a gente veio ao mundo. A gente conheceu o que era andar, o que era falar, e esses conhecimentos todos que foram depositados dentro de você vieram das autoridades. Quem foram essas autoridades? Seus pais, professores, pessoas adultas que fizeram parte da sua criação. Todas essas pessoas te ensinaram alguma coisa sobre dinheiro e muito provavelmente aquilo que você repete hoje veio desse aprendizado. Então, quando você olha para o assunto conhecimento, ele veio acumulado da escola, sobre o que você aprendeu com seus professores, e a palavra conhecimento no dicionário é simplesmente o ato de conhecer, perceber por meio de uma experiência. Ou seja, não tem como você obter o conhecimento sem você ter passado por algum tipo de vivência. O conhecimento, o que você hoje espera ter de conhecimento, de sabedoria financeira, você vai precisar passar por esse caminho para que você chegue lá. São experiências que você passou durante toda a tua vida que forma o bom ou mau administrador financeiro que você é, o bom ou mau multiplicador de dinheiros que você é. E conhecer e saber não é simplesmente o ato em si, mas é como você tem replicado isso na tua vivência. A experiência a gente só tem quando a gente pratica ao ponto da gente ter uma certa opinião sobre isso. É por isso que vemos tantos milionários que nunca fizeram uma universidade, porque eles foram para a rua, viveram a experiência, repetiram, acertaram, repetiram novamente, caíram, levantaram e chegaram onde tanto sonhavam. Portanto, para conhecer alguma coisa, você precisa passar pelo processo de experimentar, de cair, de levantar, de experimentar, de fazer de novo. É como uma receita de bolo que você pega às vezes na internet, você quer fazer e você vai colocando o seu toque, vai melhorando, vai piorando, vai testando até que ela chegue no resultado final. Assim é a experiência, assim é a sabedoria. Você vai pegar diversas dicas, mas você vai ter que aplicar, porque só assistir uma aula,
só anotar, só olhar para tudo isso, não vai ser o suficiente para que você tenha essa explosão financeira na sua vida. Você vai ter que passar pelo seu processo, mas o melhor disso tudo é que o caminho estando clarificado, você consegue dar passos mais largos. A palavra sabedoria significa excelência mental no sentido pleno. O que isso significa? Significa que quando você atinge um grau de sabedoria, você está na plenitude da tua mentalidade. Você alcançou aquilo que você gostaria tanto. E eu quero te contar que nos próximos vídeos nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão de sabedoria financeira. Então fica comigo, se inscreve no canal e deixe seu like e vamos para o próximo vídeo.